Bom, pessoal, eu já vou iniciar, tá? Quem chegar depois aí já pega a aula em andamento, tal. Bom, a aula está sendo gravada para aqueles que quiserem consultar a aula depois, tá? Fique à vontade. O bom de ter aula gravada é que você pode olhar a hora que você quiser, né? Às vezes na aula você não consegue pegar alguns assuntos, mas com a aula gravada você consegue, tá bom? Então, galera, a gente passou 2 semanas falando do capítulo 13, que falava sobre a diferença do tempo e clima, tá? E na outra semana, a gente falou sobre os fatores climáticos, né? Ou seja, os elementos que interferem no clima e no tempo. Caleb, boa tarde. Pode ligar o Boa microfone. tarde. Show. Isso, valeu, meu irmão. E hoje a gente vai dar continuidade ao tema, que é clima. Mas hoje a gente vai falar de mudanças climáticas, tá bom? Então, quem tiver com o livro aí, abra no capítulo 14, por favor. Então, logo aqui no início do capítulo, a gente já observa o quê? Indústria, a gente tem uma foto aqui mostrando a seca, tá legal? Ou seja, esse capítulo, ele quer falar para a gente por que o nosso planeta passa por algumas modificações, tá? E muitas vezes essas alterações podem trazer graves consequências, tanto para o ambiente quanto para a sobrevivência das pessoas. Tudo bem, galera? Então, é sobre essas questões que a gente vai falar na aula de hoje, tá bom? Bom, nas outras semanas, eu não exigi que vocês enviassem atividade, mas só que essa semana eu criei uma atividade para que vocês possam enviar as fotos dos exercícios de hoje, tá legal? Vocês podem fazer o envio dessas fotos até o fim do dia, tudo bem. E no fim do dia também, eu vou passar o gabarito para que vocês façam as correções necessárias, né? Se tiver que fazer alguma. Beleza, pessoal? Tio, Oi, pode falar. eu tô aqui no Rio Hum. e eu tô sem meus livros e o livro também tá na escola, eu não consegui pegar. Ah, Tá, tio? sim. Tá, beleza. Então, aí no seu caso, depois que acabar a aula, eu vou tentar enviar as páginas online, né, para que você possa fazer, tá bom? Galera, o nome já está falando, mudanças climáticas. Ou seja, por mais que a gente saiba que o clima é é o conjunto, né, de momentos atmosféricos, de tempo atmosférico, ou seja, o clima ele é estudado a cada 30 anos, tá bom? E por que houve essa necessidade de estudo do clima? Gente, desliga o microfone. Galera, por favor. Por que houve essa necessidade de estudo, de pesquisa sobre o clima? Porque ao longo do tempo, conforme houve modificações no planeta, um intenso processo de industrialização, queimadas, então os cientistas, os pesquisadores e pessoas ligadas a atividades comerciais começaram a entender o seguinte: olha só, há 20 anos, a temperatura tinha uma média de 25 graus no meu país, na minha cidade. Hoje em dia, a temperatura mesmo no inverno chega a 30, 35 graus, como aconteceu semana passada, né? Hoje, a gente está sentindo um frio, certo? Mas na semana passada, estava um calor exagerado. E isso já é o quê? Já é uma consequência das modificações que o homem faz ao longo do tempo. Tudo bem até aí, galera? Então, no primeiro momento, a gente entende que as ações humanas terão consequências no ambiente e até no nosso estilo de vida lá na frente. Beleza, pessoal? Aí Aí eu coloquei aqui, eu sei que talvez vocês não consigam ler, tá? Mas eu fiz essa divisão aqui para que a gente possa entender melhor a matéria, tá bom? Então, ainda sobre essas alterações no clima, que fala, é o primeiro tema aí na página 32, se vocês abrirem na página 32, tá? Para quem tiver com o livro, alterações no clima. Aí tem uma imagem aqui de uma mão
que está afastando, né, tudo aquilo que pode trazer consequências nocivas para o ambiente, tá bom? Então, nessa imagem, se vocês olharem aí, ó, a gente tem o quê? CO2, o desenho de uma indústria, né? A gente tem produtos químicos, tudo isso contribui, né? Todos esses poluentes contribuem para a alteração do clima, da sua temperatura, dos fenômenos, entre outras coisas. Galera, eu estou falando rápido demais ou dá para ir na boa? É só fazer assim, tá? Dá para entender. Beleza. Até aí, alguém quer tirar alguma dúvida, fazer um comentário? Não, posso continuar? Não. Beleza, vamos lá. Então, o primeiro tema já fala, alterações no clima, né? A gente sabe que, assim, o homem, ao longo da sua história, sempre teve a necessidade de modificar o seu espaço para sobreviver, beleza? Seja em relação ao abrigo, alimentação, né, organização, sendo que tudo isso promoveu o quê? Alteração, modificação no espaço. Até aí tudo bem, beleza? Só que de 200 anos para cá, o homem passou a alterar o espaço com máquinas, com indústrias, né? Com equipamentos que promoveu o quê? A modificação, a destruição de algumas florestas, de algumas regiões, de uma forma mais rápida. Eu vou dar um exemplo para vocês, galera. Às vezes, quando a gente vai em um sítio, em uma fazenda, né? Quando a gente visita um parque, né? Um parque com árvores, com vegetação, muitas vezes a gente vê uma árvore, né? Com uma grande largura, né? E grandes comprimentos. Galera, aquela árvore muitas vezes levou 100 anos, 200 anos para crescer daquele jeito, né? Para ter aquela largura. E é apenas um dia essa árvore é derrubada, né? Quando há um desmatamento, quando há a retirada de madeira. Ou seja, o homem ele destrói muito mais rápido do que a natureza recompõe, né? Então, o processo da natureza muitas vezes leva 50, 100, 200 anos. E a modificação que o homem faz pode ser feita em 1 hora, em um dia, né? Ou seja, de 200 anos, de 100 anos para cá, o homem ele fez alterações na natureza que ela não consegue recompor ao mesmo tempo. A natureza precisa de mais tempo para que tenha essas árvores, para que haja surgimento de rios, entre outras coisas, né? Então, através da máquina, das indústrias, né, de toda essa tecnologia moderna que pode alterar o espaço em um dia, para que vocês devem estar acompanhando o desmatamento da Amazônia, né? E muitas vezes, em um dia, são vários campos de futebol que são desmatados, né? No tamanho de um campo de futebol, que são desmatados na Amazônia. E isso é um prejuízo enorme. Tanto para o ambiente, porque muitas espécies não conseguem sobreviver mais, tá? E para os homens também, porque a gente precisa dessa vegetação, a gente precisa desse ciclo natural do nosso planeta. Beleza, galera? Então, as alterações no ambiente, elas ocorrem há muito tempo. Mas só que de 200 anos para cá, elas são mais intensas, né? Há uma velocidade maior nessa alteração. E isso vai provocar alterações no clima, tá bom? Então, muitas vezes, provavelmente, vocês já escutaram os pais de vocês e os avós de vocês falando o seguinte: poxa, na minha época, não chovia tanto assim. Na minha época, eu nunca ouvi falar em tornado, em ciclone. E hoje a gente já ouve falar sobre essas coisas, tá? Porque o período dos avós de vocês, dos pais de vocês, pode sim ter uma alteração devido à poluição do ar, devido às queimadas e tudo aquilo que contribui para o desgaste da natureza, tá? Do nosso planeta. Então, galera, eu queria que vocês entendessem o seguinte: quanto mais o homem consome, quanto mais o homem desmata, maior serão as alterações no ambiente, tá? E eu quero, fazendo um gancho nesse tema,
Tudo bem até aí, tá, pessoal? Né? A gente entende tranquilamente que o homem pode ser o causador da alteração no clima. E para fazer um gancho nesse tema, eu vou falar sobre o aquecimento global, tá? Muita gente... Oi, e aí tem gente falando oi aqui, tá? Então, muita gente confunde efeito estufa e aquecimento global. Pessoal, o efeito estufa é um processo natural do planeta, como a gente já falou nas outras semanas, tá? É um processo necessário. Ô, galera, a Tayla falou que está travando. Está travando para todo mundo ou é só Pra mim não tá, não. né? Às vezes Mais ou menos. Pra mim também. Mais Pra ou mim tá travando. menos. Tá travando? Aqui tá Tá rodando travando mais ou tranquilo. menos aqui. Tio, mais ou menos, mais ou menos. Não, porque aqui tá tranquilo, né? Só fica parando um pouco, mas tá bom. Tá, beleza. Mas a voz dá para entender, né? Dá. A imagem também tá top. É meio Valeu, picotado cara. Dá pra dizendo. entender um pouquinho. Tá bom. Qualquer coisa ele vai ficar gravado e a gente pode olhar depois, tá? Então, o que eu quero, dando continuidade, efeito estufa é um processo necessário para que o planeta absorva o calor, né, a energia solar e, com isso, faça florescer a vegetação, traz nutrientes, energia para o nosso solo e isso vai favorecer para a nossa sobrevivência, beleza? Efeito estufa é isso, é um processo natural. Agora, aquecimento global, ele é um processo provocado pelo homem. Você já deve ter visto aquele filme A Era do Gelo, né? Acho que todo mundo já viu esse filme, certo? E esse filme, ele retrata o seguinte, que o nosso planeta passou por algumas eras do gelo, tá? E lá, daqui a 1000 anos, daqui a, né, talvez 1000 anos, milhares ou milhões de anos, isso pode ocorrer de novo. Mas essa modificação, a poluição, tá? A emissão de CO2 através das queimadas, ou seja, essa alteração que o homem faz no ambiente pode reduzir esse prazo, né? Então, oi. Em que página o senhor tá? Olha, o aquecimento global, ele começa na página 32. Aqui, ó. 32? E Obrigado. tem continuidade aqui também na página 33, tá? Tá falando do aquecimento global. Sim, obrigado. Então, o aquecimento global, galera, ele tem uma ligação com as modificações que o homem faz na natureza, porque o efeito estufa, ele absorve o calor. Mas como há uma grande poluição, como há queima de combustíveis fósseis, que é o combustível, né? Muito em grandes cidades, as populações sofrem com a poluição do ar. Então, tudo isso vai promover o quê? Uma intensificação desse aquecimento, tá legal? Ou seja, vai ter um calor exagerado, que aí ele passa a ser nocivo para o ambiente e para o homem, tá? Quando há o aquecimento global, o que ocorre? O derretimento das calotas polares. Então, isso pode aumentar, então isso pode elevar o nível do mar, promovendo até o desaparecimento de algumas cidades, de algumas ilhas, tá legal? Quando há o aquecimento global, há alteração também média na temperatura de alguns lugares, tá? Então, por isso, alguns não sabem, mas só que o frio exagerado mata, o calor exagerado mata. Por exemplo, nesse momento, aqui está fazendo frio, beleza? A gente está no inverno, mas só que agora é verão lá na Europa. E muitos europeus não estão acostumados, tá, com calor exagerado. Então, conforme passam os anos e a temperatura se eleva, essas populações têm mais dificuldades para sobreviver também. Outro ponto também é a seca, tá? A temperatura elevada, ela pode também provocar a desertificação. Alguns locais podem ficar secos, né? Desérticos por conta desse aquecimento exagerado, como mostra a imagem aqui, ó. Ok, galera?
Então, o aquecimento global é isso. O aquecimento global é isso. É quando as atividades humanas têm efeito direto, tá? No ambiente, na temperatura média do planeta. Como eu coloquei aqui, ó. É o aumento da temperatura média do planeta ligado ao crescimento das indústrias, das cidades e das queimadas. Tá bom? Então, se a gente não reduzir o número de queimadas, se a gente não reduzir a poluição do ar, esse aquecimento tende a aumentar ao longo dos anos. Bom, pessoal, falando sobre isso, né, sobre aquecimento, sobre fenômenos, eu quero falar sobre outro tema. Entender essa diferença, né? Aquecimento global é provocado, é intensificado pelo homem. E o efeito estufa já é um processo natural, tá? É um ciclo natural do nosso planeta, tá bem? Bom, aqui a gente tem o El Niño. A gente ouve muito falar sobre esse fenômeno, né? Como esse fenômeno, muitas vezes, quando há uma previsão do tempo, fala assim, devido à influência do El Niño, teremos na região nordeste haverá seca, ou na região sul pode haver grandes enchentes por conta dessa influência do El Niño. Mas o que é El Niño? É um fenômeno climático que atinge diretamente o Oceano Pacífico, mas traz consequências para o clima do mundo todo, tá? O El Niño, ele começou a ser identificado nas primeiras décadas do século XX. O que acontece? Na costa do Peru, tá? Os pescadores, lá no Oceano Pacífico, eles perceberam, lá tinha uma grande abundância de peixe, né? Mas ao longo dessas décadas, né, o que aconteceu? Esse número de peixes, de pescados, foram reduzidos por conta de um fenômeno diferente, né, que até então eles não conheciam. Esse fenômeno era o El Niño, tá bom? Eu vou pegar, abra aí na página 36, por favor, quem tiver com o livro. Só vou ler esse trecho aqui, tá? E eu vou explicar ele para vocês, tá bom? Bom. 33 ou 36? 36. O El Niño recebeu esse nome porque foi identificado por pescadores da costa do Peru, nas primeiras décadas do século XX, tá? Ele recebeu esse nome que significa o menino, é, portanto, uma referência ao menino Jesus, tá legal? Bom, a gente já falou que o El Niño pode provocar redução do pescado na costa do Peru, mas aqui está falando também que traz consequências... Pode falar. Não. Aqui está falando também que traz consequências para o restante do mundo. Eu vou falar de algumas consequências no nosso território brasileiro. Por exemplo, abra aí na página 37, tá aqui, ó. Acompanhe a leitura aí comigo. Tá bom? Seus efeitos são bem conhecidos no Brasil. Por exemplo, há 3 importantes alterações climáticas nos períodos em que ocorre o El Niño, tá? Então, quando ocorre o El Niño, ele ocorre o ano inteiro. O que acontece em junho, julho e agosto no Brasil? A região sul, há um aumento das chuvas, tá bom? Na região sul. E também, na região sudeste, o que acontece na região sudeste? Uma elevação da temperatura no inverno, tá? Nos meses de inverno. Então, geralmente o inverno é frio, mas com o efeito do El Niño, essas temperaturas podem ser elevadas, ou seja, o fenômeno está alterando o clima do ambiente, tá legal? E o que acontece em dezembro, janeiro e fevereiro? A gente tem uma seca no Nordeste brasileiro, no Sudeste, altas temperaturas e também muitas chuvas na região sul, tá legal? Esse pedaço aqui tá falando da América do Sul, beleza, pessoal? E isso vai modificar
o estilo de vida das pessoas, isso vai alterar o ciclo natural, tanto da vegetação quanto dos animais, tá bom? O El Niño, ele interfere na vida não só das pessoas, mas dos animais e das plantas também, da vegetação, tá bom, pessoal? É um fenômeno natural, mas esse fenômeno natural, junto com a poluição do homem, pode trazer, por exemplo, eventos extremos. Que eventos extremos são esses? Tornados, furacões, tá? Secas, enchentes, ou seja, em várias partes do mundo pode ter consequências diferentes por conta do El Niño. Tá bom, pessoal? Basicamente, eu estou dando uma noção para vocês, tá? Como os fenômenos podem interferir nas nossas vidas e como as nossas ações interferem também no ambiente e na nossa sobrevivência. Tá bom, galera? Tudo bem até aí? Eu quero... Pode falar. Se alguém quiser falar alguma coisa, pode falar. Quiser que eu repita alguma coisa, pode falar. Professor, eu queria fazer uma pergunta. Pode. O que é esse tal de El Niño aí, né? El Niño? El Niño? Então, El Niño é um fenômeno climático, tá bom? Por exemplo, a tempestade é um fenômeno, os furacões, né? E o El Niño é um fenômeno que vai atingir não só aquela região. O El Niño, ele vai atingir tanto o Oceano Pacífico, de onde ele pertence, de onde ele surge, tá? Mas ele também vai interferir no continente todo o continente sul-americano, a Europa, até mesmo a África. Tá legal, galera? Então, o El Niño, mais uma vez, é um fenômeno climático que atinge diretamente o Oceano Pacífico, mas traz consequências para o clima do mundo inteiro. No Brasil, por exemplo, o Nordeste pode aumentar a seca no Nordeste. Vocês provavelmente já ouviram falar das grandes chuvas que acontecem no sul do país, no verão. Então, aumenta a quantidade de chuvas, provocando enchentes, tá? Provocando milhares de pessoas desabrigadas. E no Sudeste brasileiro, né, onde a gente vive, no Rio de Janeiro, São Paulo, Minas e Espírito Santo, pode provocar o aumento das temperaturas. Tudo bem até aí? Beleza. Agora... Tudo bem, filho. Pode falar, pode falar. Eu não entendi, mas por que o El Niño pode afetar tudo isso? Por que isso não afeta onde a região dele está? Tá. Porque a gente vive, Sofia, em sistemas de correntes marítimas, tá bom? Os ventos. Então, por exemplo, ele acontece na costa do Peru. Vou te mostrar aqui, ó. Aqui é América do Sul. Deixa eu ver aqui, calma aí, rapidinho. Ó. Aqui é América do Sul, beleza? Essa porção de terra. O El Niño, ele ocorre aqui, ó, no Oceano Pacífico, tá? O Oceano Pacífico, ele fica entre a América do Sul e a Ásia, beleza? Então, o que que acontece? Por exemplo, quando ocorre El Niño, as águas quentes não têm força para atravessar o Oceano Pacífico, tá beleza? E isso impede que as águas profundas não consigam chegar à superfície, tá bom? Então, esse processo, ele vai impedir o aumento da quantidade de peixes e, através dos ventos e das correntes marítimas, esse fenômeno vai levar furacões, tornados, seca, chuva para várias partes do mundo, entendeu, Sofia? Tudo bem? Assim, se você tiver... para que a gente não fique muito nesse assunto agora, mais tarde, eu posso falar mais um pouco através do áudio para você. Tá bom, Sofia? O que eu quero... Beleza? Mas, assim, o que eu quero que você entenda é o seguinte, que o El Niño, ele é um fenômeno que vai interferir na vida das populações, tá? Na agricultura, ele vai interferir no próprio hábito das pessoas em relação ao frio, em relação ao calor. E, por exemplo, ninguém vai suportar uma temperatura exagerada, né? Como acontece no Sudeste.
ninguém pode suportar também, muitas vezes, uma seca exagerada no Nordeste. Então, o El Niño é importante a gente conhecer para isso, para a gente entender. Muitas vezes a gente pensa assim, pô, tá chovendo tanto, tá tanto calor, pô, aquela região não chove, muitas vezes por conta disso, por conta de um fenômeno, por conta da alteração que o homem faz no ambiente. Tá bom, Sofia? Tá bom, pessoal? Bom, pessoal, eu já vou trabalhar algumas questões. De repente, não dê para a gente trabalhar tudo, mas eu já vou trabalhar algumas questões com vocês. O que não der tempo, vocês terminem ao longo do dia e depois enviem as atividades lá no recurso atividades, lá no AVA, tá bom? Então, logo na página 34... Não, ele aumenta a temperatura do Sudeste, tá? Eu estou botando exemplos. Em cada região ele vai atuar de uma forma. No Sudeste, ele aumenta a temperatura. No Sul, ele promove mais chuvas. Isso não significa que a temperatura, muitas vezes a gente está no verão e chove, né? Então, assim, não significa que a temperatura será reduzida, tá bom? Por conta da chuva. Então, cada local ele vai atuar de forma diferente. Depois, eu vou deixar um link no WhatsApp ou até pelo AVA mesmo, explicando um pouco sobre o El Niño. Tá bom, pessoal? Bom, na página 34, abriram aí na página 34? Beleza. A número 1 fala o seguinte: conforme visto, as plantas capturam gás carbônico da atmosfera para obter energia. Sabendo disso, leia com atenção a afirmação a seguir. Aí embaixo tem um quadro que fala o seguinte: florestas derrubadas e queimadas agravam o aquecimento global, né? De que modo o desflorestamento e as queimadas ajudam a ampliar o aquecimento global? Galera, tá na página 34. Bom, pessoal, o que acontece? Em ciências, de repente, mostre mais do que em outras disciplinas. A árvore, ela absorve gás carbônico, ou seja, a árvore ela é responsável para purificar o ar, tá bom? Então, muitas pessoas falam que a Amazônia é como se fosse o pulmão do mundo. Por que muita gente fala da importância da Amazônia? Porque lá existe uma grande quantidade de árvores. E essas árvores, elas vão fazer o quê? A purificação da atmosfera. Tudo bem? Por isso, a Amazônia é tão importante. Um dos motivos da importância da Amazônia. Beleza? Então, se há uma ausência de árvores, isso vai contribuir para o aumento do gás carbônico na atmosfera. Então, como que vocês podem responder essa questão? Eu vou falar a resposta, tá? Só um instante. Pode botar assim. A ausência de árvores no ambiente pode provocar pode provocar a concentração de gás carbônico na atmosfera. Vou repetir desde o começo, tá? A ausência de árvores no ambiente pode provocar a concentração de gás carbônico na atmosfera. Tio, repete o final, por favor. Pode provocar a concentração de gás carbônico na atmosfera.
Vamos ver como é que ficou tudo? A ausência de árvores no ambiente pode provocar a concentração de gás carbônico na atmosfera. Tá bom, pessoal? Então, a 1 pode ficar assim. É importante a gente entender que o CO2 ele é importante para a nossa respiração, para a nossa sobrevivência. Mas ele, em excesso, vai promover esse aquecimento global. Ele, em excesso, vai dificultar a nossa respiração também. Tá bom, pessoal? Então, Ô tio, para responder? era. Mas aí você pega na correção depois, tá? Para não atrasar os outros colegas, tá bom, Peterson? Eu passo para você depois, pelo WhatsApp. Posso passar para 2, galera? Ô, professor, deixa eu falar um negócio. Falta 7 minutos pra reunião acabar, que tem tipo um cronômetrozinho aqui em cima aqui na tela. Sim, sim. Não, é o que eu falei, Paulo. Não vai dar para responder tudo, tá? Eu vou ajudar em algumas questões e as outras, conforme o que a gente estudou. E é importante também, galera, leiam os textos, tá? Não é só para chegar no dia e ir direto para o exercício. Leia os textos que vocês vão conseguir fazer melhor as questões, tá bom? Ô tia, você está começando a falar a resposta agora? Tô. Eu vou falar da 2 agora. Professor, Oi. você vai criar outra sala se essa aqui acabar? Quando acabar? Não, eu pretendo manter só essa daqui e atendo vocês via WhatsApp. Quem tiver uma dúvida de uma questão e tudo mais, eu atendo. E lá no final do dia eu disponibilizo o gabarito, tá bom? Ah, tá. Vocês querem que eu continue com a aula? Sim. Sim! Todo mundo quer, né? Tá bom, então o que eu vou fazer? Eu vou criar, mas eu vou colocar no WhatsApp. Aí vocês vão lá no WhatsApp para acessar. Mas assim, tem que esperar um pouco, tá? Porque demora um pouquinho para Tio, criar. 2h40 eu vou ter que sair. Não, quem tiver que sair, tudo bem, tá? Mas aqueles que quiserem... Oi. Mas pelo WhatsApp não dá, porque eu tô pelo computador e o computador não tem WhatsApp. Ô tio, e olha, eu tô com outro celular que não tem o WhatsApp da Spin 601. Mas eu vou... Então, galera, nessas situações eu vou atender particularmente, tá bom? Pode ser? Professor, você vai deixar a outra reunião aí que você vai fazer aberta? Vai gravar? Oh, eu pretendo, mas só que o Zoom, muitas vezes, quando a gente grava uma reunião, ele não grava outra, tá bom? Então, assim, por mais, se eu não conseguir gravar, eu faço um vídeo falando sobre o exercício depois, tá bom, pessoal? Eu posso ir para 2 para a gente dar continuidade aqui? Aí eu crio uma outra sala daqui a pouco, tá? Tá. A número 2 fala o seguinte. No capítulo 5, você estudou o tempo geológico. Leia o texto a seguir que relaciona as mudanças climáticas com o tempo da Terra, tá bom? Então, aqui tem um texto que fala o seguinte. Eu não vou ler o texto todo, tá? Eu só quero mostrar a ideia para vocês. Que de 200 anos para cá, o homem modificou o ambiente de uma forma acelerada, né? Através das máquinas. O que derruba mais? Uma pessoa ali com um machado ou o cara chegar com uma serra elétrica, com um trator, né? Uma pessoa com machado, ela vai derrubar uma árvore durante o dia, 2 no máximo. Agora, um trator pode derrubar várias. As queimadas podem acabar com várias árvores, tá bom? Então, fala o seguinte. Por que os geólogos sugeriram o nome antropoceno para a época que vivemos, né? Por que a época que vivemos recebeu esse nome antropoceno? Por conta da intensidade, essa é a resposta, tá? É a número 2. Por conta da intensidade das modificações
que o homem realizou no espaço. Tá? Então, vou repetir. Por conta da intensidade das modificações que o homem realizou no espaço. Aí, vírgula. Posso continuar? Sim. Principalmente a partir da Revolução Industrial. Ô, tio, Oi. repetiu por favor? Oi? A última palavra. Você pode repetir a última palavra? Principalmente devido à Revolução Industrial. Não tem Obrigada. a partir. Principalmente a partir. É, a partir da Revolução Industrial. É quase a mesma coisa. Da Então, por conta da intensidade das modificações que o homem realizou no espaço, principalmente a partir da Revolução Industrial. Olha, galera, assim, eu vou falar sobre essa questão de travar ou não. Essa semana eu mudei a internet. Então, assim, tanto em questão de velocidade como em potência, não há o que dizer. E, assim, eu entendo que pode travar para alguns colegas, mas para outros não. O meu não tá travando, não. Tá. Essa semana tá melhor do que da O semana meu tá passada. tranquilo. Então, assim, eu não, o 7º ano quase não reclama. Muitos aqui não está travando, não travou semana passada e não travou nessa. Então, assim, talvez não seja um problema comigo, tá? Não seja um problema da minha internet, da minha aula. Tem que conferir também se a internet de vocês, de cada um, está rodando corretamente, tá bom? E a internet, galera, ela tem variações, tá? Hoje pode estar boa, amanhã pode não estar. Durante o dia é melhor, à noite é pior, ou pior durante o dia, melhor à noite. Então, assim, a gente faz o nosso melhor, tá bom? Galera, eu vou sair aqui, vou criar uma outra sala, vou mandar pelo WhatsApp, tá bom? E espero que você espere uns 10 minutos para que a gente possa fazer todo esse processo aí da continuidade. Beleza, Professor? pessoal? Oi. Falaram que estão sem zap. Como que você vai fazer para eles pegarem essa segunda